O bom comediante mantém sempre um olhar distanciado, observador e crítico a respeito do mundo que o rodeia. A comédia nasce quando o humorista sobrepõe dois pontos de vista diferentes ou antagônicos. O riso brota desse contraste entre essas duas perspectivas diferentes. Uma dessas perspectivas é geralmente a que nós conhecemos como bom senso, ou senso comum, ou a perspectiva adulta. A outra perspectiva é o ponto de vista particular, diferente, único, inusitado e surpreendente da criança. E do comediante também, é claro. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu gosto de dizer que o comediante tem um ponto de vista de um alienígena que acabou de mudar para o nosso planeta e por isso acha tudo curioso e estranho. Não é por acaso que tantas comédias usam o plot do peixe fora d'água. E do que se trata esse plot? É quando tiramos uma personagem do seu contexto e a colocamos para viver em um contexto diferente, que a deixe totalmente deslocada, como o peixe fora d'água. Você se lembra da comédia De Volta para o Futuro? Ela conta a história de um adolescente que acidentalmente volta para o passado e acaba interferindo na história de amor entre seu pai e sua mãe. Agora ele precisa dar um jeito de fazer os dois se apaixonarem um pelo outro ou corre o risco de não nascer. A maior fonte de humor dessa comédia está justamente nessa sobreposição do ponto de vista de um adolescente dos anos 80 vivendo a realidade dos anos 50. Deslocado da sua vida normal, McFly agora é um peixe fora d'água, vivendo na época em que seus pais eram adolescentes. Pense agora em filmes como Quanto Mais Quente Melhor, Tootsie, Vitor ou Vitória, Uma Babá Quase Perfeita, Mudança de Hábito e tantos outros em que alguém tem que fingir ser outra pessoa, até mesmo do sexo oposto. Um peixe fora d'água, ou duas perspectivas antagônicas convivendo dentro de uma mesma personagem. Quer mais exemplos? Já reparou como os comediantes fazem graça com diferenças regionais? Veja o Whindersson Nunes. A perspectiva do Whindersson é a de um garoto que foi criado numa pequena cidade do Piauí e se mudou para São Paulo. O choque entre essas duas realidades é o que gera a maior parte do humor de um dos seus especiais de comédia disponíveis no YouTube. Assim como o Whindersson brinca com essas diferenças regionais, outros comediantes fazem piadas sobre diferenças culturais entre países. A comédia do Paul Cabanes e da Léa Maria é inteiramente baseada na diferença de perspectiva de um estrangeiro em relação à língua, hábitos e cultura de nós, brasileiros. O Rafinha Bastos faz a mesma coisa lá nos Estados Unidos. Assim como Rafinha, outros humoristas estrangeiros que atuam na América do Norte brincam também e fazem piadas com essas diferenças. Quando você coloca em choque duas perspectivas aparentemente incongruentes ou contraditórias, o que você está fazendo? Você está comparando. Por isso, comparações são uma maneira muito eficiente e amplamente usada para fazer rir por comediantes do mundo todo. Como o humor precisa sempre da justa posição de dois pontos de vista diferentes, o humorista precisa estar sempre atento aos vários ângulos de um assunto em geral, percebendo um ângulo que ninguém foi capaz de notar. Essa multiplicidade de perspectivas que vão te ajudar a fazer comédia. Eu repito, enxergar e explorar esses diversos ângulos é o trabalho do comediante. Perceber as incoerências, as discrepâncias, os absurdos onde a maioria só vê normalidade, lógica ou senso comum. Por isso, pensar de forma cômica é pensar fora da caixa,
é desenvolver o seu lado criativo. Quando você assimila a lógica da comédia e aprende a pensar de forma bem-humorada, fazer comédia se torna uma habilidade natural, até porque nada é pior do que fazer força para ser engraçado. E para alcançar o objetivo de fazer rir, você não vai precisar mudar o seu jeito de ser. Pelo contrário, os melhores comediantes do planeta são aqueles que fazem piada a respeito do que eles conhecem e usam como matéria-prima sua própria personalidade e experiências de vida. Com os segredos da comédia, você vai aprender a usar até mesmo os seus piores defeitos, traumas e problemas a seu favor. Porque nesse curso eu vou te mostrar que o ser humano já é em si uma piada ambulante.